Um síndico arrogante multou meu filho autista por seus estímulos sonoros no jardim do condomínio. Mas ele não sabia que minha esposa era promotora de justiça. O que começou como discriminação transformou-se numa batalha pelos direitos de crianças especiais. Entre lágrimas e superação, descobrimos aliados inesperados e mudamos para sempre as regras do condomínio. Uma história de amor familiar que vai tocar seu coração. Deixe seu like, inscreva-se e comente de onde está assistindo. Vocês acreditam que um pedaço de papel poderia virar minha vida de cabeça para baixo? Pois foi exatamente isso que aconteceu quando abri minha porta num domingo que deveria ser tranquilo e dou de cara com o síndico do condomínio. Aquele tipo de homem que parece ter engolido um cabo de vassoura, segurando um papel com uma expressão que misturava satisfação e falsa preocupação. Uma multa por perturbação da ordem. E sabem quem era o suposto perturbador? Meu filho de 12 anos, diagnosticado com autismo. Seu crime? Fazer sons repetitivos enquanto brincava sozinho no jardim do condomínio. Naquele momento, algo dentro de mim explodiu. Não era apenas um papel com valores absurdos, era uma declaração de guerra contra minha família, contra meu filho, contra tudo o que construímos com tanto sacrifício. Talvez eu devesse começar explicando quem somos nós. Sou Maria, 67 anos, engenheira aposentada. Metódica, analítica e, como minha esposa sempre diz, teimosa como uma porta emperrada. Essas características que fizeram minha carreira decolar se intensificaram quando me tornei mãe de uma criança especial. E minha esposa, Helena, 65 anos, promotora de justiça, especializada em direitos humanos. Ironia do destino? Não, eu chamo de justiça poética. O cenário dessa batalha é o condomínio Jardins Imperiais, um daqueles lugares onde a grama é aparada com precisão matemática, onde as crianças têm horário para brincar e onde o silêncio vale mais que o ouro. Nos mudamos para lá há 6 meses, depois que me aposentei, buscando segurança e tranquilidade para nosso filho Miguel. As taxas são de tirar o fôlego, mas a área de lazer, a segurança e a localização compensariam. Que grande engano! Nada nos preparou para o que viria a seguir. Confesso que fiquei paralisada quando li aquela multa. Perturbação sonora reiterada em área comum, em desacordo com a cláusula 47 do regimento interno. R$ 500 por sons, feitos por uma criança autista, no jardim, num domingo à tarde. Respirei fundo, tentando controlar a onda de indignação que subia pela minha garganta. O senhor está ciente de que meu filho tem autismo? Perguntei, segurando o papel com mais força do que deveria. Ele ajustou a gravata, daquele jeito que pessoas arrogantes fazem quando se sentem acuadas. As regras são para todos, sem exceções. Recebemos 3 reclamações formais de moradores. Seu filho precisa se adequar ou vocês precisam controlar melhor o comportamento dele em áreas comuns. Controlar. Como se meu filho fosse um aparelho que pudesse ser ajustado com um controle remoto. Como se 12 anos de terapias, consultas, noites sem dormir e adaptações pudessem ser resumidos nessa palavra tão pequena e tão cruel. Controlar. O senhor receberá a nossa resposta em breve. Respondi, fechando a porta sem me despedir. As mãos tremiam, não de medo, mas de raiva. Uma raiva ancestral, daquelas que só as mães conhecem quando veem seus filhos ameaçados. Naquela noite, quando Helena chegou do trabalho e encontrou Miguel dormindo e eu segurando aquele papel, amassado na cozinha com uma xícara de chá fria à minha frente, ela entendeu imediatamente que algo grave havia acontecido. Depois de ler a multa, permaneceu em silêncio por exatos 30 segundos. Contei cada um deles. Então, com a serenidade que só quem entende profundamente as engrenagens da justiça possui, disse: eles escolheram a família errada para perseguir. E assim começou nossa saga. Uma saga que muitas famílias com crianças neurodivergentes vivem silenciosamente, engolindo humilhações, modificando rotinas, pedindo desculpas pela existência de seus filhos. Mas não nós. Não desta vez. Nossa primeira ação foi simplesmente ignorar a multa. Estratégia ingênua, admito. Menos de uma semana depois,
recebemos uma notificação formal exigindo o pagamento em 48 horas. Caso contrário, o caso seria levado à próxima assembleia de condomínio. A pressão aumentou, quando notamos que alguns vizinhos começaram a evitar o elevador quando estávamos com Miguel. Sabem o que é ver seu filho perceber que está sendo rejeitado, mesmo sem entender exatamente por quê. Ele me perguntou uma noite com aquela sinceridade cortante característica do autismo: "Mamãe, por que as pessoas saem quando entramos no elevador? Eu estou fedendo?" Meu coração se quebrou em 1000 pedaços naquele momento. Helena tentou a via diplomática primeiro. Marcou uma reunião com o síndico. Vamos chamá-lo de Dr. Regis, porque ele fazia questão do doutor, antes do nome, embora sua formação em administração de empresas não conferisse tal título. Ela explicou pacientemente sobre o autismo, sobre direitos constitucionais, sobre o estatuto da pessoa com deficiência. Mostrou laudos, relatórios, o histórico médico de Miguel. A resposta? Entendo sua situação, mas as regras existem para garantir o bem-estar coletivo. Seu filho precisa se adequar ou vocês precisam se mudar. Se adequar. Novamente aquela palavra. Como se fosse uma opção, uma escolha. Como se pudéssemos pedir ao Miguel: "Filho, por favor, seja menos autista no jardim, está incomodando o doutor." Regis e sua turma de aposentados que não suportam lembrar que existem pessoas diferentes no mundo. As férias escolares começaram e, sem a rotina da escola, Miguel ficou ainda mais ansioso. Seus estímulos sonoros, aqueles sons repetitivos que o ajudam a processar o mundo, aumentaram. Começamos a receber olhares atravessados na piscina, no playground e até mesmo no hall de entrada. Era como se tivéssemos uma placa invisível: família inadequada. Mantenha distância. Foi nesse período que encontramos nossa primeira aliada, Dona Cleide, uma senhora de 78 anos, viúva, que morava no bloco ao lado. Durante uma tarde particularmente difícil no parquinho, quando Miguel estava especialmente estimulado, e eu já podia sentir os olhares de reprovação queimando em minhas costas, ela se aproximou lentamente com sua bengala. Preparei-me para mais uma crítica, mais um pedido para controlar meu filho. Em vez disso, ela se sentou ao meu lado e disse com uma voz surpreendentemente firme: "Meu neto também é autista. Nível 3. Não deixe que te façam sentir que seu filho não pertence a esse lugar. Esses idiotas vão aprender, mais cedo ou mais tarde." Foi como um copo de água no deserto. Não estava sozinha. E se havia uma Dona Cleide, talvez houvesse outras pessoas no condomínio que entendiam nossa realidade. Precisávamos encontrá-las. Enquanto isso, Dr. Regis intensificou sua campanha de intimidação. Descobrimos que câmeras adicionais haviam sido instaladas, estrategicamente posicionadas, para áreas que frequentávamos. A justificativa oficial no comunicado do condomínio: reforço na segurança das áreas comuns. A realidade: vigilância específica sobre Miguel. 3 meses após o início desse pesadelo, Helena decidiu que era hora de parar de reagir e começar a agir. Como promotora de justiça, ela conhecia bem os meandros da lei, mas também sabia que batalhas judiciais são longas e desgastantes. Precisávamos de uma estratégia mais imediata. "Vamos conhecer cada morador deste condomínio", ela disse uma noite, enquanto organizava uma pilha de documentos. "Vamos descobrir quem são nossos aliados e quem são os verdadeiros instigadores dessa perseguição." E assim iniciamos nossa investigação. Criamos um grupo no WhatsApp chamado Jardins Inclusivos e convidamos todos os moradores que pareciam minimamente receptivos. Para nossa surpresa, em menos de uma semana, já éramos 20. Não parece muito em um condomínio de 200 apartamentos, mas era um começo. Através desse grupo, descobrimos histórias chocantes. Não éramos os únicos alvos da gestão autoritária de Dr. Regis. Uma família com um adolescente cadeirante havia solicitado a instalação de rampas complementares nas áreas comuns e teve o pedido negado sob a alegação de descaracterização estética. Um casal de idosos que cuidava da neta com síndrome de Down foi advertido porque a menina gritava muito na piscina. Uma moradora com fibromialgia recebeu advertência por usar o elevador para subir um único andar. O padrão era claro: qualquer
Pessoa que não se encaixasse no modelo de morador ideal, silencioso, invisível, preferencialmente sem crianças ou necessidades especiais, era sistematicamente pressionada a se adequar ou se mudar. Em uma reviravolta surpreendente, Helena encontrou no elevador a mãe do Dr. Regis, Dona Aparecida, uma senhora de 85 anos que morava com o filho. Ao ver Miguel fazendo seus movimentos repetitivos com as mãos, em vez de desviar o olhar como a maioria, ela sorriu com genuíno interesse. "Que mocinho interessante", comentou. "Me lembra as crianças com quem trabalhei por décadas." Aquela frase casual abriu uma porta que não sabíamos que existia. Dona Aparecida, antes de se aposentar, havia sido professora especializada em educação especial, uma das pioneiras na integração de crianças autistas em escolas regulares na década de 70. A ironia era palpável. A mãe do nosso perseguidor era uma defensora da causa que ele tanto combatia. Nas semanas seguintes, Dona Aparecida se tornou uma visitante frequente em nosso apartamento. Trazia livros antigos sobre educação especial para Helena, compartilhava técnicas que haviam funcionado com seus alunos e, mais importante, trazia consigo uma aura de aceitação que Miguel raramente encontrava fora de casa. "Meu filho nem sempre foi assim", ela confidenciou em uma tarde enquanto tomávamos chá. "O divórcio o endureceu. E depois, quando se tornou síndico, o poder subiu a cabeça. Ele se esqueceu das histórias que eu contava sobre meus alunos, sobre a importância da diversidade." A festa junina do condomínio chegou. Um evento tradicionalmente grandioso nos Jardins Imperiais, com decoração impecável, comidas típicas e, infelizmente, fogos de artifício. Tentamos preparar Miguel o máximo possível, com protetores auriculares e combinando um código para quando ele precisasse sair. Mas, como muitas mães de crianças autistas sabem, nem sempre nossas preparações são suficientes. Quando os primeiros fogos estouraram, bem mais altos do que o esperado, Miguel entrou em crise sensorial. Começou a gritar e se debater, tentando bloquear o som que para ele era não apenas alto, mas fisicamente doloroso. Helena o abraçou firmemente, tentando acalmá-lo, enquanto eu abria caminho entre os moradores para levá-lo para casa. Os olhares eram uma mistura de pena, irritação e aquele julgamento silencioso que toda mãe de criança neurodivergente conhece bem demais. Dr. Regis observava tudo de longe, com um copo de quentão na mão e uma expressão que só poderia ser descrita como satisfação. 3 dias depois, recebemos nossa segunda multa. Motivo: tumulto em área comum durante evento oficial do condomínio. Valor: R$ 800. A quantia havia aumentado. A mensagem era clara: estávamos sendo penalizados progressivamente. Queriam nos desgastar financeira e emocionalmente. O boletim informativo do condomínio, distribuído na semana seguinte, trazia um artigo assinado pelo síndico sobre comportamento adequado em áreas comuns, destacando a importância de considerar o bem-estar coletivo acima das necessidades individuais e sugerindo que famílias com membros que necessitem de atenção especial considerem eventos específicos para seu perfil em vez de eventos coletivos. Não mencionava nomes, mas era transparente como água. Éramos nós os indesejados. Foi quando Helena decidiu que era hora de usar todas as armas à nossa disposição. Como promotora de justiça especializada em direitos humanos, ela tinha não apenas conhecimento teórico, mas também acesso a informações e recursos que a maioria das famílias em nossa situação não teria. Quero que você peça formalmente, por escrito, todas as atas de reuniões de condomínio dos últimos 5 anos. Ela me instruiu. Quero também o histórico completo de todas as multas aplicadas nesse período, com valores e justificativas. E mais, quero uma cópia do projeto original do condomínio aprovado pela prefeitura. Não entendi imediatamente o que ela procurava, mas após 40 anos de casamento, aprendi a confiar em seus instintos jurídicos. Fiz os pedidos formais, usando o formulário padrão do condomínio, citando os artigos do regimento, que garantiam acesso a essas informações a qualquer condômino. Como esperado, os obstáculos começaram imediatamente. A secretária do condomínio, uma jovem que sempre parecia assustada perto do Dr. Regis,
informou que levaria algumas semanas para reunir toda essa documentação. Helena sorriu daquele jeito calmo que sempre precedia uma tempestade e respondeu: "O artigo 32, parágrafo 4º do nosso regimento estabelece prazo máximo de 7 dias úteis para fornecimento de documentos a condôminos. Estamos na terça-feira. Espero tudo até próxima quinta. Caso contrário, formalizarei uma representação ao Ministério Público por obstrução de acesso à informação." Os documentos chegaram na quarta-feira. O que encontramos naquelas centenas de páginas me deixou sem ar. Em 5 anos de gestão, Dr. Regis havia aplicado 73 multas. Destas, 52 eram direcionadas a famílias com crianças ou pessoas com algum tipo de necessidade especial. Mais grave, descobrimos que o condomínio havia recebido, 3 anos antes, uma notificação da prefeitura sobre a necessidade de adequações de acessibilidade, com prazo de 180 dias para implementação. O prazo passou, a adequação nunca foi feita e a documentação mostrava que a verba destinada a essas melhorias havia sido realocada para reformas estéticas no hall de entrada. Paralelamente às nossas descobertas, algo inesperado aconteceu. Fomos procurados por Patrícia, a filha do Dr. Regis, uma jovem de 25 anos, estudante de pedagogia. Ela havia retornado recentemente de um intercâmbio e estava morando temporariamente com o pai. "Preciso falar com vocês", ela disse, visivelmente nervosa, quando nos encontrou no elevador. "Mas não aqui. Posso visitá-las mais tarde?" Naquela noite, Patrícia nos revelou que estava profundamente incomodada com as atitudes do pai. Ele sempre foi rigoroso, mas desde que se tornou síndico, virou outra pessoa. Quando soube como ele tratou seu filho, bem, não pude ficar calada. Estou estudando inclusão educacional. Sei a importância de ambientes acolhedores para crianças neurodivergentes. Patrícia se tornou nossa informante interna, compartilhando detalhes das reuniões privadas que o pai realizava com seu núcleo duro, um grupo de 5 moradores que praticamente controlavam todas as decisões do condomínio. 5 meses após o início da nossa saga, organizamos um evento que mudaria para sempre a dinâmica dos Jardins Imperiais. Com a ajuda de Dona Cleide, Dona Aparecida e Patrícia, promovemos uma palestra sobre neurodiversidade no salão de festas do condomínio. Convidamos especialistas, distribuímos panfletos informativos, preparamos uma exposição com obras de artistas autistas. Para nossa surpresa, mais da metade dos moradores compareceu. Muitos vieram por curiosidade, outros por genuíno interesse. Alguns confessaram depois que nunca haviam realmente entendido o que era autismo. Durante o evento, algo inusitado aconteceu. Miguel, geralmente reservado com estranhos, aproximou-se do piano que decorava o salão e começou a tocar. Não uma melodia qualquer, mas uma complexa peça de Bach que havia aprendido nas suas aulas de música terapêutica. O salão inteiro silenciou. Por 3 minutos, aqueles mesmos moradores que haviam assinado reclamações contra os barulhos perturbadores de Miguel escutaram, maravilhados, os sons que ele era capaz de produzir quando se sentia seguro e acolhido. Ao final da apresentação espontânea, aplausos foram estrondosos. Vi lágrimas nos olhos de Dona Aparecida. Dr. Regis não compareceu ao evento, mas Patrícia gravou tudo discretamente. Na semana seguinte, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Marina, a esposa do Dr. Regis, uma mulher que raramente víamos nas áreas comuns, nos procurou no playground. Com voz baixa e olhando constantemente por cima do ombro, ela revelou: "Vocês precisam saber. A verdadeira preocupação do meu marido não é o barulho ou as regras. Ele teme que a presença de pessoas com deficiência desvalorize os imóveis. Ele e alguns investidores do condomínio têm planos de transformar os Jardins Imperiais em um empreendimento de alto luxo, mas para isso precisam afastar qualquer coisa que consideram problemas potenciais para futuros compradores." As peças finalmente se encaixaram. Não era sobre Miguel, sobre regras ou sobre barulho. Era sobre dinheiro, especulação imobiliária e preconceito mascarado de preocupação com o bem-estar coletivo. Armadas com toda essa informação, preparamos nosso movimento final. A Assembleia Geral do condomínio,
realizada 6 meses após a primeira multa, seria o palco da nossa resposta. O auditório estava lotado como nunca antes. Dr. Regis abriu a reunião com seu habitual discurso sobre excelência na gestão e valorização patrimonial, anunciando com orgulho o aumento de 15% no valor médio dos imóveis do condomínio durante sua administração. Quando chegou o momento de discutir as questões disciplinares, onde nossa situação seria abordada, Helena pediu a palavra. Dr. Regis tentou limitar seu tempo, alegando que o regimento previa apenas 5 minutos por manifestação. Artigo 17, parágrafo 3º. Ela respondeu sem consultar qualquer anotação. Em casos que envolvam denúncias de irregularidades administrativas, o tempo de manifestação pode ser estendido conforme a complexidade do tema. E acredite, doutor, Regis, o que tenho a dizer é extremamente complexo. O que se seguiu foi uma masterclass em argumentação jurídica. Helena apresentou metodicamente todas as evidências que havíamos coletado. As multas desproporcionais contra famílias com crianças e pessoas com deficiência. O desvio da verba destinada à acessibilidade. A notificação ignorada da prefeitura. Os e-mails trocados entre o síndico e corretores de imóveis fornecidos por Patrícia, discutindo como um ambiente mais exclusivo aumentaria o valor dos apartamentos. Conforme ela falava, o rosto de Dr. Regis passava do vermelho ao branco. Ele tentou interrompê-la várias vezes, mas a cada tentativa, mais vozes se levantavam pedindo que ela continuasse. O golpe final veio quando Helena revelou que havia solicitado formalmente, como promotora de justiça, uma auditoria externa nas contas do condomínio, mediante as evidências de possível improbidade administrativa. Este não é apenas um caso de discriminação contra meu filho, ela concluiu. É um caso de discriminação sistemática, desvio de recursos e violação de direitos constitucionais de todos os moradores que não se encaixam no perfil considerado desejável por esta administração. Silêncio absoluto. Então, lentamente, pessoas começaram a se levantar. Dona Cleide, o casal que cuidava da neta com síndrome de Down, a família do adolescente cadeirante, a senhora com fibromialgia, um a um, compartilharam suas próprias histórias de exclusão e humilhação. Quando a votação para decidir sobre a continuidade da gestão de Dr. Regis foi proposta, o resultado foi esmagador. 178 votos contra, 22 a favor. Ele estava destituído. A transformação nos Jardins Imperiais nos meses seguintes foi profunda. Sob a liderança provisória de Dona Cleide, eleita por aclamação naquela mesma assembleia, o condomínio iniciou um projeto de adequação completa para a acessibilidade. As multas aplicadas irregularmente foram anuladas e os valores devolvidos. Um comitê de inclusão foi criado, com representantes de famílias com diferentes perfis. O evento mais simbólico, porém, aconteceu exatamente um ano após a primeira multa. Miguel foi convidado a inaugurar o novo espaço sensorial, uma área especialmente projetada para crianças neurodivergentes, com equipamentos apropriados, iluminação adequada e isolamento acústico parcial. O projeto, ironicamente, foi financiado com o dinheiro das multas indevidas cobradas ao longo dos anos. Naquela inauguração, enquanto via Miguel explorando alegremente aquele ambiente pensado para ele e para tantas outras crianças como ele, tive uma epifania. Nossa luta nunca foi apenas por Miguel. Foi por Dona Cleide e seu neto. Foi pela neta do casal do 505. Foi pelo adolescente cadeirante. Foi por todos que viriam depois. Dr. Regis mudou-se do condomínio 3 meses depois de sua destituição. Soubemos que sua esposa pediu divórcio e sua filha Patrícia decidiu fazer seu trabalho de conclusão de curso sobre inclusão em espaços residenciais, usando os Jardins Imperiais como estudo de caso. E quanto a nós? Bem, descobrimos que às vezes é preciso enfrentar uma tempestade para construir algo melhor. Miguel continua fazendo seus sons no jardim. Continua tocando piano ocasionalmente no salão de festas. Continua sendo exatamente quem ele é. Uma criança maravilhosa, complexa, desafiadora e absolutamente perfeita em sua singularidade. E eu? Aprendi que mesmo aos 67 anos,
com cabelos brancos e joelhos que protestam quando o tempo muda, ainda posso ser uma guerreira. Que minha voz ainda importa. Que nunca, jamais, devemos permitir que nos façam sentir que não pertencemos a um lugar por sermos quem somos. Hoje, o Jardins Imperiais é um modelo de inclusão para outros condomínios da cidade. Recebemos visitas de síndicos, arquitetos e advogados interessados em replicar nossas iniciativas. Helena dá palestras sobre direitos das pessoas com deficiência em espaços residenciais. Eu coordeno o Comitê de Acessibilidade. E Miguel, ele agora tem 13 anos, continua fazendo seus sons, continua tocando piano. Recentemente compôs sua primeira peça musical inspirada nos sons do jardim do condomínio. Chamou-a de Resistência. Quando perguntei por quê, ele respondeu com aquela sinceridade desconcertante. Porque é isso que fazemos, mamãe. Resistimos, como as flores no jardim, que crescem mesmo quando alguém tenta pisá-las. Da boca das crianças, não é mesmo? Às vezes penso em Dr. Regis. Imagino como deve ser viver com tanto medo do diferente, com tanta preocupação com aparências, com tanta incapacidade de ver beleza na diversidade. Que vida empobrecida, que desperdício de energia, que trajetória triste construída sobre a exclusão do outro. Em contraste, nossa vida, apesar de todos os desafios inerentes a criar uma criança neurodivergente numa sociedade neurotípica, é incrivelmente rica. Miguel nos ensinou a ver o mundo de formas que jamais imaginaríamos. Nos ensinou que existem 1000 maneiras diferentes de estar no mundo, todas igualmente válidas. Nos ensinou que as regras sociais que aceitamos como normais são, muitas vezes, arbitrárias e obsoletas. Nossa batalha nos Jardins Imperiais foi apenas um capítulo dessa jornada maior, que é criar um filho que o mundo insiste em rotular como diferente. Um capítulo importante, sem dúvida, um ponto de virada. Mas a história continua dia após dia, com pequenas vitórias e desafios constantes. Recentemente, Miguel foi convidado a tocar piano na festa de aniversário do condomínio. Lá estava, ele, o mesmo menino que um ano antes havia sido multado por fazer sons no jardim, agora aplaudido por produzir música no salão. A ironia não me escapou, nem a Helena. Trocamos um olhar cúmplice enquanto ele tocava, sabendo exatamente o que a outra estava pensando. Valeu cada batalha. E se há uma lição que aprendi em meus 67 anos, intensificada por essa experiência, é que a justiça raramente vem sem luta, que os espaços inclusivos raramente surgem espontaneamente. Eles são conquistados, muitas vezes à custa de lágrimas, suor e coragem daqueles que se recusam a aceitar a exclusão como destino. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu não tenho a energia dessa senhora. Não tenho uma esposa promotora. Não tenho aliados inesperados surgindo nos momentos cruciais. E está tudo bem. Nem todas as batalhas precisam ser travadas da mesma forma. Nem todos os caminhos para a inclusão são idênticos. O importante é não aceitar o inaceitável. Não normalizar a exclusão. Não engolir em silêncio o que deveria provocar indignação. Porque cada vez que ficamos calados diante da injustiça, cada vez que desviamos o olhar, cada vez que saímos do elevador, quando uma criança diferente entra, somos cúmplices na construção de um mundo onde algumas pessoas são consideradas menos merecedoras de espaço e respeito. E nenhuma taxa de condomínio, nenhuma valorização imobiliária, nenhuma paz e tranquilidade justifica isso. Hoje, quando caminho pelo nosso Jardim dos Jardins Imperiais e vejo crianças diversas brincando juntas, algumas falantes, outras silenciosas, algumas neurotípicas, outras não. Sinto um orgulho que transcende qualquer título ou conquista profissional que já tive. Porque esse jardim, esse pequeno pedaço de terra com grama perfeitamente aparada e flores cuidadosamente dispostas, deixou de ser um local de exclusão para se tornar um microcosmo do mundo que queremos. Diverso, inclusivo, onde diferentes formas de existir não apenas são toleradas, mas celebradas. E talvez seja assim que as grandes mudanças aconteçam. Não de uma vez, mas jardim por jardim, condomínio por condomínio, comunidade por comunidade. Pessoas comuns como você e eu, decidindo que não vão mais aceitar a exclusão como norma,
decidindo que vão estender a mão em vez de virar as costas, decidindo que vão amplificar vozes em vez de silenciá-las. Recentemente, uma nova família se mudou para o apartamento vizinho ao nosso. Eles têm uma filha com síndrome de Down. No primeiro dia, a mãe estava visivelmente tensa ao levar a menina para o playground, provavelmente já antecipando olhares, comentários, exclusão. Eu sei bem como é esse sentimento, estar sempre com a guarda alta, sempre pronta para defender seu filho, sempre esperando o próximo comentário insensível ou olhar de reprovação. Em vez disso, ela foi recebida por Dona Cleide, por mim, por outras famílias que imediatamente incluíram sua filha nas brincadeiras. Vi seus ombros relaxarem visivelmente. Vi a surpresa em seus olhos. Mais tarde, ela me confessou que havia pesquisado diversos condomínios antes de escolher o nosso, justamente por causa da reputação de inclusividade que desenvolvemos. Imagine isso, um lugar sendo escolhido não apesar de sua diversidade, mas por causa dela. Um lugar onde a diferença não é vista como um problema a ser escondido, mas como um valor a ser destacado. Isso, para mim, é a verdadeira vitória. Não apenas ter conquistado o direito de existir em nosso próprio espaço, mas ter transformado esse espaço em um refúgio para outros que, como nós, estão cansados de pedir desculpas pela simples existência de seus filhos. E se você está se perguntando se todo esse esforço valeu a pena, se não teria sido mais fácil simplesmente nos mudarmos para outro lugar no primeiro sinal de hostilidade, deixe-me responder com absoluta certeza. Valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada confronto desconfortável. Porque não lutamos apenas por Miguel. Lutamos por todas as crianças que virão depois. Lutamos por um mundo onde ninguém precise pedir licença para existir. Lutamos porque, como diz Helena, a justiça nunca é um desperdício de energia, mesmo quando parece impossível. E se você estiver enfrentando sua própria batalha agora, seja com um síndico autoritário, uma escola exclusiva, um espaço público hostil à neurodiversidade, saiba que não está sozinha, que existem outras mães, pais, famílias, aliados que entendem exatamente o que você está passando, que sua luta importa, que sua voz importa, que você e seu filho têm o direito fundamental de ocupar espaço neste mundo, sem desculpas, sem concessões. Porque no final das contas, não há nada mais revolucionário do que amar incondicionalmente uma criança que o mundo insiste em ver como problema. Não há nada mais poderoso do que uma mãe determinada a criar um mundo mais justo para seu filho. E não há nada, absolutamente nada, que um síndico arrogante, um regimento discriminatório ou uma sociedade excludente possa fazer para deter essa força. Então faça barulho, literal e figurativamente, porque o silêncio nunca serviu a quem mais precisa ser ouvido.